Perfeito, voltamos, queridos. Vou dar sequência aqui. Eu peço perdão por esse transtorno. Isso, os irmãos estão com dificuldade, estão dizendo que têm dificuldade do Zoom. Eu acho que é porque não dominamos tão bem ainda. Na próxima hora estaremos melhor nesse sentido da plataforma. E principalmente se de fato conseguimos ter esse tempo de hora ali, ficaria muito bom. Então acho que daria certo sim, ok? Vamos seguir aqui. Vou só tentar mandar áudio aqui, pessoal. Vou colocar aqui no mute. Pronto, vamos seguir. Os irmãos que vão entrando, é, vão, vão entrando aqui, eu vou dar sequência. Continuando, deixa eu ver onde é que eu estava no local. Dificuldade histórico-cultural. Sim, o Antigo Testamento tem esse desafio para nós. Por quê? Porque nós vivemos, no século XXI, nós vivemos em um contexto diferente do tempo do Antigo Testamento. E isso é para nós, de fato, obstáculo para compreendê-lo. É por isso que muita gente tem dificuldade com relação ao quê? De pregar no Antigo Testamento. Por quê? Porque a linguagem, a realidade cultural é muito diferente da nossa. É muito diferente daquilo que a gente vê hoje, no mundo em que nós estamos culturalmente falando. É por isso que quem se propõe a pregar no Antigo Testamento, e não só, em toda a Escritura, precisa ter o que na cabeça? Precisa compreender que ele não deve jamais querer pegar os conceitos dos nossos dias e aplicar no texto da Escritura. Ele tem que fazer uma espécie de viagem até o texto da Escritura, compreender o contexto cultural ali, e depois, então, trazer as aplicações para os nossos dias. Por quê? Porque a nossa ideia não é impor a nossa cultura para o mundo da época. É antes compreender o mundo da época e fazer o quê? E trazer as possíveis lições ou mensagens de Deus para a nossa cultura hoje. Então, e fazer isso é um desafio. Fazer isso não é tão fácil assim como parece às vezes. Tem que ter ferramentas, inclusive. Outro ponto é a dificuldade teológica. Dificuldade teológica, sim. Por que teológica? Porque o Antigo Testamento trata de assuntos, toca em assuntos que às vezes confronta a nossa realidade, confronta o presente. Então, nós temos questões teológicas no Antigo Testamento que nós, talvez no mundo que vivemos, seria um tanto quanto desafiador aceitá-los, inclusive, né? E aqui entra outro ponto que é o desafio, que é a dificuldade, que é ética. Por que temos uma dificuldade ética com relação ao Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento também foi escrito em um contexto, por exemplo, de escravatura. É um contexto em que ter escravo era algo normal. Agora, só que escravo, o ter escravos no Antigo Testamento, naquele mundo, era muito diferente dos dias de hoje. A forma como o escravo era tratado, como era visto isso, é muito diferente dos dias de hoje. Isso quer dizer o quê? Para ter uma ideia, no Antigo Testamento, no mundo da época, tinha gente que era escrava, poderia ganhar sua liberdade, mas preferia continuar como escravo, sendo alguém que teria a orelha furada, conhecido como escravo da orelha furada, está lá em Deuteronômio. Por quê? Porque escravidão, pelo menos, nem sempre, naquele contexto, não era tratada como é tratado hoje, de maltrato, de como vimos, por exemplo, os portugueses fazendo com angolanos na história recente.
Agora, como é que você, no presente, que sabe que escravidão é algo muito ruim, e de fato é muito ruim, mas pensando a partir dos nossos dias, vai ler no Antigo Testamento que homens que são homens de Deus tiveram escravos. Quer dizer, a ética do Antigo Testamento às vezes confronta a ética pós-moderna, a ética dos nossos dias. Então, muita gente tem essa dificuldade, tem esse temor. Como é que eu prego? Como é que eu vou pregar? Não tem como. Então, tem essa questão toda. Você encontra no Antigo Testamento, por exemplo, que pessoas sendo mortas, Deus mandando matar. Como é que você lidar com isso num mundo como o nosso? Num mundo tão sensível como o nosso? E essa é a palavra correta mesmo. O nosso mundo é um mundo sensível. Um mundo muito sensível, muito mimimi, de politicamente correto, de muito não me toque. Um mundo muito sensível ao extremo. E você lê no Antigo Testamento o quê? Linguagem de guerra, linguagem de morte, linguagem de batalha, linguagem de assassinato, linguagem de briga ferrenha. E ali, o que, que a gente faz? Como é que a gente vai trabalhar com isso? É por causa disso que aqueles teólogos que eu citei aqui, alguns deles, como Varnack, diz o quê? Que o Antigo Testamento é a causa do quê? É a causa das más críticas que o cristianismo sofre, né? Por quê? Porque tem ali, de fato, uma linguagem, uma ética que, às vezes, diante da ética pós-moderna, nossa, ela não é muito bem vista. Um outro ponto interessante ainda com relação ao, ao Antigo Testamento é a questão da prática. Tem práticas no Antigo Testamento que são desafiadoras para os nossos dias, a gente olha para algumas delas. Mas aí vem a pergunta, e daí? E daí que a gente às vezes tem essa dificuldade, por quê? Porque nós talvez não trabalhamos corretamente o Antigo Testamento. Esse é o ponto para muitas dessas pessoas. Ou até também podemos dizer, eles já têm certos pressupostos quando vão estudar o texto do Antigo Testamento e então não ligam mais, não consideram mais aquilo que talvez é o contexto. Então, pensar no Antigo Testamento contextualmente é fundamental para que a gente não seja injusto com o texto do Antigo Testamento. Agora, a falta de pregação no Antigo Testamento também tem a ver com o quê? Também tem a ver com o temor que alguns pregadores têm de fazer o quê? De não cair na tentação centrada no homem e também de não fazer o quê? De não interpretar forçadamente o texto do Antigo Testamento. Isso também, esses dois elementos também estão na causa da falta de pregação a partir do Antigo Testamento. Agora, se tem aqueles que não pregam sobre o Antigo Testamento, ou se pregam, pregam muito pouco, tem também uma outra questão, um outro extremo. Além do extremo da omissão, tem também o extremo da deturpação. O extremo da deturpação é um extremo que vai em que aspecto? É o quê? Isso aqui acontece mais em ambientes, por exemplo, em que os pregadores, boa parte deles, não têm boas fundamentações, tipo, não tem uma boa base teológica, não tem bom preparo acadêmico, e então tende a deturpar muitas das vezes o texto do Antigo Testamento. Eles pregam muito no Antigo Testamento, mas deturpam. E por que pregam muito e deturpam? Primeiro, porque há uma suposição de que é fácil pregar no Antigo Testamento. Há uma leitura equivocada de que pregar no até é coisa fácil, digamos, tem uma história ali, você conta a história e pega as possíveis lições e está feito. Não, isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque parece ser fácil, mas é muito desafiador. Como já vimos aqui, temos dificuldade histórica, cultural, dificuldade teológica, dificuldade ética, dificuldades práticas. Com relação ao quê? Com relação à pregação no Antigo Testamento. E o que acontece? Alguns mais acadêmicos têm dificuldade de pregar no AT. E alguns são mais simples, acham que é fácil.
E por acharem que é fácil, resulta em quê? Resulta em deturpação. Acabam deturpando o quê? O texto do Antigo Testamento. Por quê? Porque não é nada fácil. Se parece que é só pegar o texto bíblico, se parece que, sabe aquela história de Davi? É só pegar que Davi enfrentou Golias, e então nós temos que ter também coragem, então nós temos que pegar algumas pedras e acabou. Não, você está deturpando porque você não entendeu de fato o que é a real mensagem do Antigo Testamento. E, infelizmente, isso é uma das coisas que mais acontece quando se fala em pregação no Antigo Testamento. Digamos, enquanto alguns mais acadêmicos fazem o quê? Têm dificuldade, omitem-se a pregar no Antigo Testamento, as pessoas mais simples, sem grande preparo teológico, fazem o quê? Pregam muito no AT, achando que é mais fácil, mas o deturpam. Agora, quais são essas deturpações que a gente encontra? Por exemplo, o moralismo. O que é isso? É sempre achar que o texto do Antigo Testamento, ou uma narrativa, tem ali lições de moral para nós. E a gente moraliza o texto, moraliza a narrativa. Exemplo, Davi mesmo, né? Então nós temos que ser como Davi, que foi corajoso. Temos que ser como Davi, que foi isso e aquilo. Nós estamos moralizando o texto. Mas às vezes não estamos considerando o contexto, a real mensagem do texto do Antigo Testamento. Um outro erro comum também na distorção do Antigo Testamento é o qual? É o biografismo, que é a pregação biográfica, né? A ideia de você pregar focada em alguns personagens. Vamos pregar sobre Davi, sobre José, sobre não sei o quê. E por que isso é um problema? Porque você passa a ideia de que o Antigo Testamento é um livro da história de Davi, Moisés e Abraão. E, na verdade, o Antigo Testamento é o quê? É a revelação de Deus. Não é a revelação de Abraão, de Davi, de José. É a revelação de Deus. Portanto, é a história de Deus e sua criatura. Portanto, o Antigo Testamento não é um livro de história de Davi, Abraão e Moisés. O Antigo Testamento é a história de Deus e sua relação com sua criatura. E esses homens fazem parte das criaturas, que ele faz o quê? Que ele separa, que ele nomeia. Para quê? Para aquilo que é o seu propósito, a sua missão. Resumindo, o biografismo é perigoso por quê? Porque ele rouba Deus de cena e coloca os homens no centro, e coloca Davi, coloca José, coloca todos eles no centro, como que se fosse a história desses homens. E, na verdade, meus irmãos, o Antigo Testamento é o quê? O Antigo Testamento é a narrativa da história de Deus em missão. O Antigo Testamento nos conta sobre o Deus que está em missão. Que missão? A missão de redimir sua criatura para a sua glória. E na missão de Deus, Deus faz o quê? Deus inclui no seu projeto missionário homens como Abraão, como Davi, como José, como Moisés. Para quê? Para serem seus cooperadores no cumprimento da missão. Olha como se a gente não tomar cuidado, a gente deturpa o até. Isso acontece muito. Tem pregação, mas tem muita deturpação. Um outro ponto é o triunfalismo, que também é muito comum quando se usa o Antigo Testamento. O triunfalismo tem a ver com o quê? Como o Antigo Testamento é uma narrativa, é um texto sobre lutas, vitórias, homens que venceram, homens que perdem, nações batalhando, nações perderam. O que acontece? As pessoas pregam até e fazem o quê? Faz daquilo o quê? Uma história de que a gente vai vencer. Assim como Davi venceu, nós também venceremos. Então, acabam pregando um triunfalismo no Antigo Testamento. E, na verdade, o texto do Antigo Testamento não tem essa intenção necessariamente de falar sobre o quanto nós venceremos, assim como Davi também venceu, assim como Israel também venceu. Na verdade, o Antigo Testamento toda a escritura é um drama, uma narrativa única. E nós não podemos jamais fazer o quê?
individualizar suas narrativas, como a gente às vezes faz. Nós temos que olhar para ela numa visão macro geral dela enquanto revelação de Deus. Isso é fundamental. Então, o triunfalismo já deturpa o evangelho, né? Porque o evangelho não é sobre esse triunfalismo barato que nós temos ali. Você vai vencer, você vai conquistar, Deus vai te dar, Deus vai te fazer, vai te colocar por cabeça e não por cauda, você vai te dar dupla honra. E a gente passa a pregar o Antigo Testamento como? Triunfalisticamente, antropocentricamente, colocando o homem no centro, o homem serra mais triunfalista, que na verdade só deturpa o texto do Antigo Testamento. E a tendência é que a gente faça o quê? Achar que é fácil pregar no AT, moralizar o AT. E com os biografismos e o triunfalismo, a tendência é que tudo isso seja resultado de quê? De uma alegorização. As pessoas tendem a alegorizar o Antigo Testamento, tendem a dar significado ao que ele não tem de fato. Vocês talvez já ouviram que o fio de escarlate que Raabe colocou na sua casa e fez com que aqueles irmãos que foram de Israel e ela escondeu e fugiram, fala do sangue de Jesus. Eles ficaram 3 dias ali naquele monte para aguardar não serem mortos. Fala do tempo que eles ficou debaixo do sepulcro. Quer dizer, isso aqui é absurdo pensar, trabalhar assim. Por quê? Porque não é sobre isso que o texto está a falar. Você talvez já ouviu alguém dizer, olha, os 12 espias que foram em Raabe é o Antigo e Novo Testamento. É outra loucura fazer isso também. A não Raabe fez o quê? Colocou os 12 espias em cima e não embaixo. Por quê? Porque a Bíblia se coloca em cima. Né? Quer dizer, isso é outro absurdo. E a gente faz muito isso. Então a gente deturpa o Antigo Testamento e acha, por quê? Porque achamos que é fácil pregar no Antigo Testamento. Então, se num lado tem acadêmicos que se omitem a pregar no AT, do outro lado tem um povo, e aqui é muito mal do nós pentecostais, boa parte de nós pentecostais, temos isso, pregamos muito no AT porque achamos que é mais fácil, e na verdade temos que alegorizamos. E isso é problemático. Por quê? Porque nós temos dado significado que o texto não dá. E mais ainda, queremos achar que o Antigo Testamento, a Bíblia, tem o quê? Tem mais de um significado. E isso é problemático para nós. Agora, aí vem aquela pergunta. Diante dessas dificuldades, com relação à pregação do Antigo Testamento, diante da omissão e da deturpação, o que a gente faz? Poxa, então, se eu estou deturpando, o que eu faço? Vou me omitir, como alguns fazem? Não. Se eu estou me omitindo porque tenho dificuldades, o que eu faço? Vou deturpar? Também não. Pega o caminho do equilíbrio. Prega em toda a Escritura. Não desista do Antigo Testamento. E não desistir do Antigo Testamento como? Por quê? Primeiro, porque o Antigo Testamento, se você pregar ele, não desistir dele, o que vai acontecer? Você vai fazer com que as pessoas conheçam o Antigo Testamento. Apesar dos desafios e dificuldades, nós temos que lutar para pregar no Antigo Testamento. Por quê? Porque assim as pessoas vão conhecer mais o Antigo Testamento. E é fundamental que as pessoas conheçam o Antigo Testamento. É fundamental que as pessoas conheçam aquilo que de fato Deus está falando através também do Antigo Testamento. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Portanto, nós não devemos jamais abandonar o AT e devemos insistir nele, porque pregar o AT nos fará com que a nossa comunidade, os nossos irmãos, conheçam mais do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento nos ensina sobre o quê? Sobre doutrinas que nós, às vezes, não encontramos tão bem fundamentadas no Novo Testamento. Então, se nós queremos compreender doutrinas como a da queda, da criação, do próprio Deus, sobre nós, sobre o pecado, nós temos que ensinar o AT para que as pessoas conheçam mais do AT. Um outro ponto também é que o próprio Antigo Testamento faz o quê? Nos oferece entendimento mais amplo a respeito da pessoa de Cristo. Sim, conhecimento mais amplo a respeito de quem ele é e da sua obra. Porque quando nós estudamos
o Novo Testamento, o que é que nós percebemos claramente? Que a Bíblia afirma que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. O próprio João 1 diz que Cristo estava ali também na criação e criou todas as coisas. Portanto, o ato nos ajuda a fazer o quê? A fundamentar, a compreender bem de uma dimensão mais ampliada da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O Novo Testamento faz isso, mas o Antigo nos dá boas informações. Como o quê, por exemplo? Quem mostra que Jesus é o Messias ou o Rei Messias, é o Antigo Testamento. Ele diz que ele viria, e o Antigo promete, e no Novo se cumpre. O Antigo Testamento nos dá detalhes sobre o quê? Como Cristo iria ser crucificado. Nos dá detalhes sobre como ele seria quase que abandonado, vendo abandonado pelo Pai. Portanto, o Antigo Testamento tem o quê? Tem textos messiânicos que podem nos fazer ter uma visão mais ampla a respeito de Cristo e sua obra. Terceiro, não devemos desistir do até porque, apesar dos desafios, porque reforça a unidade da Escritura. Aqui está um ponto fundamental. Por que que a gente deve pregar Cristo e pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento? Porque fazer isso reforça a unidade da Bíblia. Reforça que a Bíblia é o único livro com 2 volumes. Reforça o quê? Que a Bíblia é um texto unificado. Agora, se a gente só prega no Novo, nós estamos colocando até de fora e estamos negligenciando o quê? Estamos negligenciando a unidade da Escritura. E quarto, devemos continuar a pregar o até. Por quê? Porque o Antigo, fazer isso vai reforçar a autoridade da Escritura. Como disse Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, tanto o Novo como o Antigo são palavra de Deus e têm autoridade. Eu tenho dito que o Antigo Testamento é tão Escritura quanto o Novo. O Antigo é tão palavra de Deus quanto o Novo. Ambos foram inspirados por Deus. E pregar nele é reforçar o quê? Que a Bíblia é autoridade. Que tanto o Antigo como o Novo têm autoridade sobre nós enquanto igreja. Isso também é um ponto fundamental, porque não devemos desistir do Antigo Testamento, apesar dos desafios, apesar de podermos às vezes deturpá-lo, esse é um ponto fundamental. Agora eu estou indo para o final mesmo já, que é o 7º ponto, que é a relação do AT com o NT. Mas na verdade aqui qual é o ponto? O ponto é, diante dos desafios, diante das complicações, o que é que eu faço? Como é que eu vou lidar então com o Antigo Testamento? Devemos lidar com alguns pressupostos fundamentais. O primeiro deles, qual é? O primeiro pressuposto é que o Antigo Testamento está aberto para o futuro. Sim, isso quer dizer o quê? Quando você vai estudar o Antigo Testamento, vai pregar o Antigo Testamento, tem que ter esse pressuposto. Digamos, se eu vou falar de Jesus Cristo, do Antigo Testamento, eu não posso falar, por exemplo, do que é da obra consumada de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque a obra de Cristo não é consumada no Antigo Testamento. Então, como é que eu vou trabalhar ele? Se eu quiser falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre as obras dele no até, as promessas e as indicações que faz com relação ao futuro, ou então a consumação do que Cristo começou. Quer dizer, eu devo pregar Cristo no Antigo Testamento, mas como? Não consumando a obra de Cristo. Eu posso, por exemplo, fazer o quê? Fazer uma construção narrativa, demonstrar como o Antigo Testamento nos mostra, nos fala daquilo que iria acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um ponto fundamental que nós temos que ter quando pensamos no Antigo Testamento.
O até aponta para o futuro. Se a ponta está aberta para o futuro, quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode ser completado mais à frente. Com o quê? Com o Novo Testamento. É o Novo Testamento que vai completar o Antigo Testamento. Um outro ponto fundamental, que também temos que ter como pressuposto fundamental na relação do AT com o NT, é o quê? É uma única história redentora em ambos os testamentos. São dois testamentos, mas a história de redenção é única. Como todo o Antigo Testamento tem essa intenção. Vamos tentar fazer uma pequena construção. Deus cria o universo. Deus coloca o homem e o homem cai, o homem peca. O que vai acontecer? Deus, então, castiga-os, mas Deus promete a redenção. Que da semente da mulher viria a semente que esmagaria a serpente. Dali, o que vai acontecer? Deus levanta homens. Homens, por exemplo, como Noé, que vem de Sete. E de Noé nós temos quem? Deixa eu explicar melhor para entender bem o que eu quero dizer. Eles pecam, saem do jardim, Adão e Eva, que nascem Caim e Abel. Caim mata Abel, fica só Caim. Mas a história de Caim se resume ao quê? Ao capítulo 4 de Gênesis. E acaba. No capítulo 5 tem o quê? Tem ali a história de Sete. Tem também filhos e filhas, mais filhos de Adão e Eva. Mas nem se fala da história deles. Fica a história de quem? De Sete. Do capítulo 5 ao capítulo 6, o que é que nós encontramos? Sete vai ter filhos. E dos filhos que vêm de Sete, os patriarcas antediluvianos, Enos, Cainá, Malaliel, Jared, eles vêm. Vamos chegar ali em Lameque, Noé. Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Noé vai ter 3 filhos. Cã já fez 100. O que vai acontecer? 100, de 100 vai vir alguém que é Abraão. E todo o Antigo Testamento vai se afunilando. Ficamos em Abraão. Abraão vai ter o quê? Vai ter 8 filhos. Isaac, vai ter mais quem? Ismael, vai ter mais quem? Os 6 filhos com Quetura. Mas a história do Antigo Testamento vai se resumir, vai ficar com quem? Isaac. Isaac vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú, Edonitas, desaparece, foca quem? Em Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. Os 12 filhos que Jacó vai ter, o que vai acontecer de fato? Com os 12 filhos que Jacó vai ter, vão ser 13 na verdade, né? 12 meninos e uma menina que é Diná. Nos 12 filhos formam o quê? Uma nação. A nação, todo o Antigo Testamento acaba sendo o quê? A história de Israel praticamente. E o que acontece com essa história de Israel? Israel sai do Egito, preso, vai para o deserto, no deserto conquista a terra da promessa, terra da promessa ficam com os juízes e vão ter os monarcas. Com os monarcas, o que vai acontecer? Com os monarcas, eles vão ter reis. Davi, Saul, Davi, Salomão, Roboão. Depois de Roboão vai ter divisão. Estamos a falar aqui de 1 de Reis 11. 2 de Reis 11. Vai ter a divisão entre Jeroboão e Roboão. Roboão fica com quem? Com 2 tribos. Judá e Benjamim. Reino do Sul, capital Jerusalém. E a divisão com outras 10 tribos. Reino do Norte, capital Siquém, Samaria depois. E o que vai acontecer? Passam muitos anos, o Reino do Norte desaparece. Por quê? Porque é levado cativo em Babilônia. Perdão, pela Síria. Quem que fica? Reino do Sul, Judá e Benjamim. Estamos aqui agora, estamos ali agora em 2 Crônicas. O que acontece? Fica Judá por mais 100 anos depois do Reino do Norte ser levado cativo. 100 anos. E o que vai acontecer? Judá é levado cativo também, mas depois Judá volta. Como é que termina a história do Antigo Testamento? Ficou falando sobre Judá, porque aqui é o Reino do Sul. Esse Judá, o que vai acontecer? Chega o Novo Testamento, onde Judá, onde Belém nasce quem? Jesus.
Olha como a ideia da construção do Antigo Testamento é para quê? Está apontando para a chegada do Cristo. A formação da nação, a divisão da nação, a nação, o reino que não se perde, que fica ali, é Judá. Por quê? Porque é de Judá que vai vir quem? Que virá o Messias. Quem? O Redentor. Então, toda a história do Antigo Testamento vem sendo construída para indo se funilar a chegar aonde? Para chegar ali em Belém, Jesus Cristo, que virá, digamos, a vinda do Redentor. Então, o Antigo Testamento nos mostra a construção da preparação para que venha o Redentor. E o Novo Testamento diz o quê? Nos diz que o Redentor já chegou. É por isso que quando pensamos entre judeus e cristãos, o que nós pensamos? Eles dizem, o Messias virá. Não dizemos, o Messias já veio. Por quê? Porque para eles virá, como diz o Antigo Testamento. Para nós, de fato, o Antigo Testamento diz que virá. Mas nós cremos que já veio por quê? Por causa do Novo Testamento. Então, tem ali o quê? Uma única história de redenção. É uma história construída para vir ali em Cristo Jesus. E também podemos dizer o quê? Que Cristo é... Agora eu estou correndo porque o meu tempo acabou. Está dizendo que eu tenho mais de 5 minutos, então eu vou ter que correr para concluir aqui, para não ter que desligar e sair uma daqui e voltar. Cristo também, outro pressuposto qual é? Não, tem que explicar isso. Veja, ainda na ideia da uma única história de redenção. Perceba que nós devemos sempre pensar no até a partir disso. Uma história de redenção. Não é a história de Davi, de Samuel, não. É a história da redenção. Esses homens não são os protagonistas, são coadjuvantes. Porque é Deus que está agindo na história através deles. Então, não é a história deles, é a história de Deus. É a história da redenção de Deus. É o Deus que está querendo nos redimir. Está contando a história de como Deus está vindo, construindo, arrumando o caminho para quê? Para nos redimir. E se a gente perde isso de vista, vamos deturpar o Antigo Testamento. Correndo aqui. Outro ponto fundamental também de pressuposto é o quê? É que o Antigo Testamento e o Novo têm um elo, que é quem? Que é Jesus Cristo. Cristo é o elo do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um diz, Cristo virá. Outro diz, Cristo chegou. Um diz, Cristo virá. Outro diz, Cristo chegou. Se cumpriu aquilo que de fato disse no Antigo Testamento. Outro ponto fundamental aqui é que temos que ter em mente o quê? É que os escritores do Novo Testamento fundiram seus escritos com os do Antigo Testamento. Isso quer dizer o quê? Para entender o AT, o NT, temos que entender também o AT. Por quê? Porque há ali uma fundição, aí uma mistura, ali uma interpretação do texto do Antigo Testamento pelo escritor do Novo. E, por último, o Antigo Testamento deve sempre ser interpretado na perspectiva do Novo Testamento. Mas isso aqui temos que fazê-lo com cuidado. Como? De jamais desconsiderar o contexto e o texto do AT. Isso é fundamental, tem que fazer isso nesse ponto. Mas nós temos que ler o AT a partir da perspectiva do Novo. Por quê? Porque o Novo completa o Antigo. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a primeira parte da revelação de Deus. Nós trabalhamos isso em teologia bíblica, conhecido como revelação progressiva. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma parte de algo e depois ela é completada, eu não posso pegar aquela parte primeira e lê-la individualmente. Tenho que fazer o quê? Tenho que lê-la a partir da perspectiva do todo. Por quê? Porque no Antigo Testamento a revelação não era completa ainda, estava em progressão. E no Novo é completada. Portanto, aquilo que o Novo, que o Antigo pode não explicar tão bem e teremos dúvida, o Novo pode clarear. Um exemplo, a guarda do sábado. Outro exemplo, as obras da lei do Antigo Testamento, como as leis dietéticas, como as leis cerimoniais, e como a lei do sábado. Se a gente quiser compreender isso, a gente tem que estudar como era no Antigo Testamento, mas temos que ver a perspectiva do Novo Testamento também sobre isso.
Isso é fundamental. Esses pressupostos são fundamentais para quem quer ler o AT e não quer abandoná-lo e quer pregar. Olha, eu tenho 2 minutos, eu paro por aqui. Vou abrir aqui para uma pergunta só. Quem ia abrir primeiro para perguntar, tem oportunidade para corrermos. É que hoje foi tudo muito rápido. Na outra aula a gente vai se organizar para ter uns 15 minutos, 20 minutos de pergunta. Aproveitem, porque temos que ir embora. Vamos lá, o tempo está aqui. Temos agora 1 minuto e 47 minutos, 5 segundos. E se não tiver, também tranquilo. Pergunta, irmão Ângelo Vunda, já que você levantou a mão primeiro que todo mundo. Paz e graça, mestre. Paz, meu querido. Primeiramente, quero externar minha gratidão a Deus, que nos deu a força de nós tivermos aqui o encontro. Bom, Amém. vou ser muito breve. Faça isso, faça isso mesmo. Sim, na verdade, a aula foi muito boa, e quizá, né, da próxima vez tivermos o tempo suficiente para podermos expor aqui a nossa dúvida. Isso mesmo. Quanto à aplicação, né, do Antigo Testamento, dos textos bíblicos, né, do Antigo Testamento, para contextualizar nos dias atuais, como Sim. podemos fazer isso? Bom, a aula de hoje ainda não é sobre isso, ok? A gente vai falar sobre isso. Hoje o nosso foco era fazer uma exposição sobre os desafios de pregar no AT, sobre a importância de pregar no AT, ok? Vamos chegar nesse dia. Só tenha paciência, ok? Sim, tá. Ok, muito obrigado. Joy, o tempo, pergunta, filho, mas o tempo foi embora aqui praticamente. Vai, corre, filho, corre, corre. O teu mudo está desligado.